Boa noite. Buenas noches. Boa Como noite. vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor. E que dia é hoje? Primeiro dia da minha Nova vida. vida. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Esses são os nossos cumprimentos em todos os nossos encontros de amor exigente. É uma autossugestão, cria uma perspectiva de melhora constante em nossa vida, vislumbra uma melhora realmente. Busca assumir um compromisso pessoal de melhorar a cada dia, pois somos os verdadeiros responsáveis por nossa vida. Fazemos parte de algo bem maior que esta vida passageira. Tenha fé na vida, tenha fé no poder superior. Portanto, sempre encha o peito e responda cada vez melhor. Precisamos lutar contra o negativismo e o pessimismo que nos aniquila e adoece e nos concentrarmos no positivo que nos encoraja e fortalece. Visitem o site do Amor Exigente na internet, lá você encontra as nossas revistas, livros, informações sobre as outras reuniões nacionais e a função Localiza-E, onde você pode buscar pelo grupo mais próximo da sua residência. Participar do Amor Exigente é de graça, porém tem custos. Se puder, contribua. Durante a nossa apresentação, estaremos colocando no chat a nossa sacolinha aí. Conscientes de que estar no Amor Exigente é nos colocar a serviço da sociedade e participar de uma transformação nela, através de um programa de auto e mútuo cuidado, mudando comportamentos e aumentando a nossa qualidade de vida, a Federação de Amor Exigente traz hoje para o nosso encontro o nosso querido convidado especial, Rogério Nastri, que é o voluntário do Amor Exigente e é o coordenador do Inclua-E e Regional Paulistana Sul. Antes de passarmos a palavra ao Rogério, vamos convidar a Mirna para a nossa espiritualidade. Olá, boa noite, meus queridos. É minha primeira vez também aqui na Domingueira. Eu vim no Amor Exigente também, como todos vocês, né? Pela dor, pelo desespero, né? Como a maioria de todos que vêm aqui. E posso dizer que agora eu sou outra pessoa. Problemas nós temos, né? Estamos saindo de uma situação de epidemia que se desdobrou em várias crises, né? Emocionais, financeiras, familiares. E a nossa espiritualidade também foi afetada. Acho que desligou. A cultura judaico-cristã predominante Aí um pouco. diz que alguém cujo nome é Deus e que ele soprou o seu ar no seu mundo, dando vida e dignidade. Seu nome é muito invocado também em tempos difíceis. Todo bem é inspirado por seu amor. Mas as nossas falhas fazem parte do nosso processo de evolução. Porque do erro nasce o acerto. É errando que a gente aprende. No Brasil, cada pessoa tem a liberdade, graças a Deus, de seguir a religião que quiser, de expressar a sua espiritualidade livremente e também na sua maneira de viver. Ela tem liberdade de encarar a vida de acordo também com a sua evolução. E nesse pluralismo religioso, né, demonstramos a espiritualidade
no amor ao próximo, na caridade, cada um conforme as suas possibilidades. Mas, mais do que nunca, precisamos aceitar que somos todos iguais, independente de raça, cor e credo. E a fé é o nosso suporte. Porque diz uma lenda que a gente tem 2 lobos dentro de nós, né? Um é o mal, que é a raiva, a inveja, a ignorância, o ressentimento, a inferioridade e as mentiras. O outro é o bem, que é a alegria, a esperança, a humildade, a bondade, o amor, a empatia e a verdade. Qual será o lobo que vai ganhar? Aquele que você alimentar. Então, vamos nos unir, independente das religiões, no amor ao próximo e na caridade. Gostaria agora de pedir a vocês, se pudessem, fecharem os olhos, relaxarem o corpo, se conectar com o plano superior, que eu vou fazer um pedido por todos nós. Senhor, olhar para o amor exigente e para todos que aqui se reúnem. Eu lhe apresento a minha pessoa em doação, pedindo-lhe humildade, habilidade, discernimento e talento. Peço que abençoe a nossa mente, dando-nos sabedoria e inteligência, para sermos apoios seguros, sinceros e fraternais. Ilumine, Senhor, meus pensamentos, para que eu use as palavras certas para poder amparar as pessoas que, como eu, vieram em busca de equilíbrio, de ajuda, de esclarecimentos, de, enfim, conseguirem uma luz para os seus caminhos. Peço, Senhor, que ao término de cada reunião, que possamos sair mais fortalecidos, informados, seguros, mais alegres, confiantes e, principalmente, sem medo de nada, só amor. Muito obrigada e muita luz para todos nós. Gratidão, minha irmã, que espiritualidade singela, profunda. Muita gratidão. Eu vou pedir agora ao Ederaldo para me ajudar. A gente tem um mini currículo do pessoal que vai estar ajudando a gente hoje na interpretação de Libras. Então, eu queria que o Ederaldo, por favor, pudesse fazer a leitura para mim, me ajudar nessa parte, antes do Rogério entrar. Ederaldo, Vamos você lá. pode me ajudar? Sim, Obrigada. claro. A inclusão e companhia tem a missão de dar acessibilidade às pessoas surdas, atuando na área de prestação de serviços, de tradução e interpretação de Libras, também com curso de Libras em vários níveis, com instrutores qualificados, surdos e ouvintes, para qualificar pessoas e in company, para ajudar na autonomia dos surdos. Para contato, DDD 19, telefone 98265-5663. Eu vou repetir. DDD 19, telefone 98265-5663. E-mail para contato gnn.inclusãoecia@gmail.com. gnn.inclusãoecia@gmail.com. Falar com a Gisele Rosa. Eu vou colocar no chat essas informações. Gratidão, Ederaldo.
Agora a gente vai chamar o Rogério Nastre, que é um voluntário do Amor Exigente, super dedicado ao Incluaê, e regional também, da Paulistana. E ele vai trazer o tema para a gente, Incluaê, inclusão e o privilégio de conviver com as diferenças. E hoje, pela primeira vez, a gente está assim, numa alegria muito grande, porque a gente está tendo a colaboração do pessoal dessa empresa, que gentilmente estão vindo aqui mesmo colaborar com a gente, sem custo nenhum, para que a gente possa fazer esse trabalho de inclusão que é tão importante. Então, Rogério, agora o microfone é seu e boa domingueira para a gente. Obrigado, Rosa. Obrigado. Eu gostaria de agradecer o Igor pela presença dele aqui com a gente. Ele está doando ao nosso programa um tempinho e realmente a empresa deles é muito interessante. Quando eu faço algum evento, a gente acaba contratando, né, para justamente ter uma linguagem profissional, né? Muito bom isso. Igor, muito obrigado. Eu agradeço a você por estar com a gente. Tá? Eu gostaria também de agradecer os coordenadores da Domingueira por abrirem esse espaço para o Incluaê. Saiba que é um trabalho muito dedicado e a gente precisa ter muita abertura de portas para que a gente possa falar desse tema. Então, eu agradeço muito aos coordenadores da Domingueira. Na verdade, eu estou começando também a falar sobre agradecimento e eu gostaria de agradecer também a diretoria da FEAE. Tá? Então, quer dizer, eu sempre tive muito apoio. Então, o Luiz Fernando sempre está do nosso lado. O programa do Incluaê começou quando o Miguel era presidente. Miguel, meu querido, muito obrigado por você ter dado abertura para nós. E se eu for falar outros nomes, eu vou esquecer alguém e eu vou cometer uma gafe. Então, eu vou falar só dos dois, mas eu vou falar que realmente agradeço à diretoria da Federação de Amor Exigente pelo apoio ao programa do Incluaê. É lógico, Rosa, que eu tinha que agradecer ao programa de Amor Exigente também. Porque, veja bem, eu e a Mirna, né, entramos no Amor Exigente juntos, né, Mirna? Então, nós entramos lá há 5 anos e pouco atrás, nós chegamos numa sala também doentes, né, sofridos, daquela forma que todo mundo, a gente sabe como é que chega, né? E eu queria agradecer ao Amor Exigente, porque o que acontece o Amor Exigente ele é um programa que salva vidas. Ele salvou minha família. Eu confesso para vocês que hoje eu e a minha mulher, Thelma, que deve estar aqui presente, boa noite, eu não estou perto dela, eu estou numa outra cidade, eu estou viajando, então, quer dizer, boa noite para a Thelma, minha mulher. Então, o que acontece? Nós ganhamos uma nova vida na nossa família. A nossa família passou a ser funcional a partir do momento que nós começamos a viver os princípios do Amor Exigente. E uma das coisas que eu aprendi no Amor Exigente, eu não vou me furtar de falar isso para vocês aqui, porque é uma palavra de esperança, é que eu conheci 3 fases do meu filho, por exemplo, na adicção. Então, antes da adicção, durante a adicção e depois da adicção. E eu posso dizer para vocês que eu ganhei um filho maravilhoso. Eu ganhei um filho maravilhoso, um filho que só me dá alegria. E o adicto, durante a adicção dele, durante o uso, ele sofre tanto que quando ele entra em sobriedade, é uma coisa maravilhosa, quando ele quer entrar em sobriedade, quando realmente o adicto entra em sobriedade. Então, eu e a minha esposa, nós temos um novo filho, um filho maravilhoso, e que eu tenho muito agradecimento a esse programa de Amor Exigente. Então, eu não podia deixar de agradecer ao programa. Muito bem, vamos falar então do programa Incluaê. Dá para ver aí, né? Então, dá para ver. Aí... Rogério, deixa eu te falar uma coisa, Oi. Porque acho que o Ederaldo está chamando aqui a atenção que tem que destacar a janelinha do Igor para poder estar... Eu não sei se tem alguma coisa para estar fazendo de diferente aí, para quem estiver no celular. Então, era bom, de repente, o Ederaldo entrar e dar orientação aí para a gente.
Sim, sim, Rosa. Pode entrar, Everaldo, pode entrar. Sim, só um minutinho, rápido. Para quem chegou mais cedo, um pouquinho antes de iniciarmos o nosso encontro propriamente dito, eu avisei. Nós estamos tendo simultaneamente a interpretação de Libras com o Igor. Quem desejar acompanhar o intérprete de Libras, precisa, na janela do Igor, marcar o Igor para que ele fique em destaque na sua tela, junto com o palestrante, o orador Rogério. Então, para quem está no celular, na janelinha do Igor, bata 2 vezes com a ponta do indicador sobre a tela do Igor, e ele vai ficar em destaque. Quem está no computador, na janelinha do Igor, com o mouse, nos 3 pontinhos no canto superior direito, selecione a opção marcar. Desta forma, vocês estarão acompanhando ao mesmo tempo na sua tela o palestrante e o intérprete de Libras, o Igor. Para mim, como anfitrião, eu já destaquei. Então, na nossa gravação, que depois irá para o YouTube, já está assim desde o início. Obrigado a todos. Pode. É isso aí. Muito bem. Dentro dos agradecimentos, eu só queria dizer o seguinte. Teve uma pessoa que, desde o início do programa do Incluaê, ela sempre foi muito dedicada, que é o nosso querido presidente do Conselho, o Guilherme Pedro Garcia Duchini. Logo que ele conheceu o programa Incluaê, ele começou lá no Uruguai a levar também a programação do Incluaê e dar acessibilidade para as pessoas. Então, se o Guilherme estiver aí, ou alguém perto do Guilherme, eu sou muito grato ao Guilherme por tudo que ele tem nos ajudado no programa Incluaê. Bom, na minha opinião, o programa Incluaê, ele é um ato de empatia, tá? Porque o que acontece? Quando eu estava no grupo de Amor Exigente, e eu me lembro até hoje que eu estava numa partilha e, de repente, eu vi entrar pela nossa porta, aquela que nosso querido Padre Haroldo fala que é o mais importante, que é a porta do grupo, certo? Passou uma bengala com um cego. E quando ele passou, eu acho que eu não podia encontrar outra palavra melhor do que empatia. Eu me coloquei no lugar dele. Como é que eu vou fazer para dar o atendimento para ele agora, já que eu não tinha tido essa experiência ainda? E, graças a Deus, no início foi tudo muito fácil. Eu me lembro que ele ajudava mais a gente do que nós ajudávamos ele, você entende? É interessantíssimo tudo isso. E aí, gente, nós estamos no mês de maio, né? E quem fez o princípio ético agora na última semana deve ter lido que no livrinho amarelo a Federação de Amor Exigente pede para que nós, voluntários, sejamos realmente sejamos de um comportamento fraterno, equidade fraterna. Ela usa esse termo, equidade fraterna. E nós estamos justamente no mês de março, né? E se nós pensarmos nisso, nós temos que pensar, então, o seguinte, que as pessoas, de modo geral, no Amor Exigente, elas não são iguais. E elas precisam, às vezes, de uma atenção diferente. E, então, a partir desse momento, eu justamente conversei com a minha mulher, que sempre participou das ideias e todo o programa, e levamos ao conhecimento do nosso querido presidente o que ele achava de nós fazermos um programa voltado para isso. E, na época, o Luiz Fernando estava no finalzinho do mandato dele, e ele falou, vai tocando, vai fazendo. E nós fomos fazendo, fomos aprimorando as nossas ideias,
conversando justamente com eles, né? Então, já estávamos conversando com cadeirante, já estávamos conversando com cegos e tentando entender tudo isso. O que eu posso dizer para vocês? Que, na verdade, eu achava que nós íamos fazer um programa muito rígido, complicado e, sabe, com regras, porque eu falei, não pode ser muito solto e tal. Foi quando um dia, no corredor da Rede Vida, eu estava lá e a dona Mara veio conversar comigo sobre o programa Incluaê. E ela, com toda a sabedoria dela, de tantos anos de amor exigente, ela me soltou uma frase que eu não consigo esquecer até hoje. E ela falou assim, faça do Incluaê simples e atenda o maior número de pessoas. E aquilo foi, assim, tudo aquilo que eu pensava de fazer, isso aqui, não, para. O Incluaê tem que ser simples, como o amor exigente é simples. Então, o amor exigente, ele traz qualquer pessoa para o nosso seio, os nossos voluntários, um time de voluntários maravilhoso que nós temos no Amor Exigente. Então, o que eu precisaria fazer para alertar os nossos voluntários sobre a inclusão? Então, eu precisaria mostrar para os nossos voluntários assim, olha, tem pessoas que podem chegar no nosso grupo que são cegas. Tem pessoas que podem chegar no nosso grupo que são cadeirantes, ou pessoas que são surdas. E aí, então, vocês agora estão se questionando agora. Poxa vida, mas o Rogério foi tão direto no termo cego, surdo, cadeirante. Ele não poderia usar o termo deficiente? E aí, eu vou passar para vocês o que eu aprendi. Eles preferem ser chamados de cego, surdos e cadeirantes. Tá? Inclusive, eu fiquei sabendo de muita burocracia no nosso Congresso Nacional, leis que poderiam estar melhorando a vida dos nossos cegos, surdos e cadeirantes, só não passam porque justamente é devolvida dizendo que a linguagem está inadequada. Mas eles não querem ser qualificados como deficientes. Eles preferem ser qualificados como cegos, surdos e cadeirantes. Então, olha que simplicidade. Chegou uma pessoa de bengala, ele é um cego, vamos ajudá-lo, vamos recebê-lo, vamos fazer o que é possível fazer para atendê-lo, vamos perguntar para ele como é que nós podemos ajudá-lo, porque a melhor coisa que você tem que fazer é perguntar para uma pessoa, você não tem que ficar colocando a mão na cadeira de roda dela, você tem que perguntar como eu posso te ajudar, ela vai te falar, eu preciso de ajuda ou não preciso de ajuda, não, eu estou procurando o grupo de Amor Exigente, por aqui, você precisa de alguma ajuda? É tudo muito simples, é tudo muito fácil. Nós complicamos as coisas. Então, o programa Incluaê, ele está aqui para mostrar para nós, voluntários, que nós podemos ter uma situação e ter que atender um cego, um surdo, um cadeirante. Tá? E para isso, nós podemos nos capacitar ou não. Então, eu me lembro muito bem que o programa de Incluaê, ele foi lançado há 3 anos atrás. Logo que nós lançamos o programa, nós fizemos um workshop. Nós convidamos um workshop gratuito para participar e nós tivemos especialistas cegos, surdos e cadeirantes contando para nós qual a melhor forma de nós ajudarmos. Então, veja bem, poxa vida, Rogério, mas isso aconteceu há 3 anos atrás, foram só poucas pessoas que foram, eu não me lembro se tinha 40, 50 ou 60 pessoas naquele workshop. Sim, a ideia é fazermos novamente. Só que nós tivemos aqui 2 anos de pandemia, onde foi impossível nós estarmos juntos. Então, agora, com a volta das reuniões presenciais, estamos voltando com os novos projetos para o Incluaê também. Então, nós precisamos estar entendendo que as coisas vão andar, e vão andar naturalmente. E quando chegar
ou em alguma situação dessa, nós precisamos agir naturalmente. Então, por exemplo, a maioria dos grupos de amor exigente estão dentro de igrejas, certo? A maioria. Hoje, as igrejas, elas já estão, praticamente todas elas, com acessibilidade. Então, por exemplo, os grupos que eu frequento, né? Então, eles têm elevador, tem rampa, a escada já é no corrimão, já tem o braille para que ele possa saber se ele está no primeiro, no segundo andar, no terceiro andar, você entende? É interessantíssimo tudo isso. E o que acontece? A partir do momento que nós temos a acessibilidade, eles vão chegar. Eles vão chegar, porque os problemas, o que mais nos junta aqui no amor exigente é a dependência química, né? Então, o amor exigente é um grupo de qualidade de vida, não é verdade? Mas o que mais nos junta aqui é a dependência química. Então, se nós fizermos... quem está aqui por causa de adicto? Então, quer dizer, nós vamos ter 99% que vão levantar a mão. Certo? Então, não vai mudar. A dependência química, ela vai escolher uma família que possa ter um cego como pai, possa ter uma cadeirante como mãe, ou um surdo como pai ou como mãe. Isso não vai ter jeito. Ela não tem descrição. Ela entra na casa de qualquer um. É só deixar a porta aberta. Não é verdade? E nós sabemos disso. E aí o que acontece? A partir desse momento que nós, então, encaramos o desafio de ajudar esses nossos irmãos, nós temos que ter muita calma. Então, por exemplo, a Rosa está fazendo uma palestra. E a Rosa está passando com um data show, uma transparência lá, está passando umas figuras, tudo. O que eu faço? Eu coloco... Tudo bem aí? Eu só estou ouvindo. Está entrando alguém aí no áudio de alguém. Muito bem. O que eu faço, gente? Eu coloco um voluntário do lado, e ele faz uma audiodescrição. Tá? Ele simplesmente, o cego, por exemplo, está ouvindo o que o palestrante está falando, no caso a Rosa, o que a Rosa estaria falando, só que as imagens que a Rosa estiver passando, o voluntário do lado conta para ele. Olha, tem uma transparência assim, assim, assado. Então, ele faz a descrição disso. Isso é muito importante para que ele possa ter a maior parte dos conteúdos agregado ao pensamento dele e às ideias dele. Tá? Aí, o que acontece? Nós nos vimos necessários, nós vimos a necessidade de fazer um material em braille. Então, o que nós conseguimos fazer em braille? Nós conseguimos fazer os 12 princípios éticos e os 12 princípios básicos. Não o conteúdo em si, nós fizemos o princípio com aquela descrição. E nós fizemos também aquela folhinha da abertura. Sabe aquela abertura de grupo, que vai 2 pessoas, cada um fala um? Nós fizemos aquilo em braille também. Aquilo já deu um upgrade. Nós conseguimos, então, trazer cego para ser voluntário do amor exigente. E, gente, que sensibilidade! Vocês não queiram saber a sensibilidade dele, como é interessante, quanta coisa ele nos ensina. Eu me lembro que, no início, ele fazia só espiritualidade, porque nós tínhamos dificuldade, justamente, de ter material para que ele pudesse estudar. E ele tocava na gente com a espiritualidade. Então, o que acontece? Fomos, então, desenvolvendo, começamos a fazer alguns encontros e ter a interpretação de Libras. Agora, o mais gostoso de tudo isso é que, mesmo no início do Incluaí, as coisas começaram a andar dentro dos grupos de amor exigente. Então, por exemplo, a nossa querida
diretora de grupos, a Daniele Viviani, ela me contou uma vez que ela estava com o material de Libras na bolsa, e ela tinha ido para uma cidade no Nordeste, eu não lembro onde que era exatamente, e ela chegou lá e tinha um cego, justamente sentado lá na frente. E ela pegou o material e deu para ele, foi bastante emocionante tudo. E eu, há pouco tempo, fiquei sabendo que o nosso querido Nivaldo, o marido da Daniele Viviani, está aprendendo a interpretar Libras. É lógico que ele não está aprendendo para ser profissional, ele está aprendendo para, caso surja alguém numa reunião, ele possa se comunicar com o mínimo possível. E, gente, isso deixa nós, voluntários da Amor Exigente, muito orgulhosos, porque a gente vê que não tem limites para aprendizado. Nós vamos ter pessoas que estão aprendendo por aí, que talvez eu nem saiba, você entende? Provavelmente tem cego, surdo e cadeirante em grupos que eu não estou nem sabendo, mas não tem problema, porque tudo Amor Exigente. O importante é os voluntários estarem sensíveis a isso, a atender essas pessoas. Isso é o mais importante. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês. Temos um cego no nosso grupo. Vamos colocar mensagem no WhatsApp. Ele tem um programinha que lê para ele e ele vai ter o áudio aqui do que está escrevendo. Só que, vamos lá, se a Rosa mandar a domingueira, o banner da domingueira, ele não tem acesso a isso. O programinha não vai ler o que está escrito no banner. Então, o que eu faço? Eu ponho o banner e faço a descrição do banner. Eu estou sendo inclusivo, tá? Eu estou dando a oportunidade dele não ficar de fora disso, tá? Então, ou seja, eu coloquei nos nossos grupos o banner da domingueira e escrevi, fiz a descrição do banner. Nós estamos fazendo a inclusão dele também nessa informação. Isso é bem interessante, a gente não esquecer desse tipo de coisa. Quando eu falei para vocês que nós aprendemos muito com eles, é interessantíssimo, né? Eu nunca me esqueço que, logo no início, quando ele chegava nas reuniões e passava aquela bengalinha, por exemplo, pela porta, a gente corria e levava um cafezinho para ele. E aí, um dia, ele falou para mim assim: Rogério, de vez de você me trazer o cafezinho, me leve até a mesa do café. Me dê a oportunidade de eu confraternizar com as pessoas. Gente, quanto aprendizado. Quanto aprendizado. É muito interessante tudo isso. Bom, eu sei que essa parte com cegos, ela acabou me tocando tanto, e eu, então, fui conhecer a DEVA. A DEVA é a Associação de Deficientes Visuais e Amigos. E o que acontece? Eu comecei a passar por lá para ter contato com eles, para poder entender mais o que poderia ser feito. E um dia, eu estava complicado de parar o carro lá, eu deixei o carro na nossa igreja, que nós nos frequentamos, que todo mundo me conhece, e fui a pé para a DEVA. E no caminho, eu encontrei um cego andando na calçada. E ele estava indo para o mesmo lugar que eu, com certeza. Só que eu estava acostumado sempre a ir de carro. Eu nunca não sabia exatamente ir a pé como que eu fazia para ir para lá. E aí eu dei um bom dia, boa tarde para ele, e ele me cumprimentou, e eu falei: você está indo para a DEVA? Ele falou: estou. Eu falei: eu também estou indo lá. Vou ter uma reunião com o Marquiano. Aí ele falou: vamos lá. Aí ele falou: vamos virar aqui. Aí eu estranhei, porque eu falei: nossa, onde vai dar essa rua aqui, né? Aí eu falei: nossa, mas eu não estou acostumado a vir por aqui, né? Aí ele me falou o seguinte: caminhos que conhecemos, caminhamos. Caminhos que não conhecemos, aprendemos a caminhar. Quer dizer, gente,
nós colocamos os obstáculos e os problemas para que a gente possa fazer um atendimento, isso, aquilo. Não, na verdade, não tem esse tipo de problema. Eles vão estar junto com a gente. Com a nossa querida cadeirante, eu me lembro que eu aprendi algumas coisas também. Por exemplo, nós somos loucos para usar qualquer banheiro, né? Justamente banheiro de cadeirante. E a gente não deve fazer isso, porque eles estão sujeitos à infecção de uma forma muito grande, muito maior que a nossa. Então, a gente não deve jamais usar um banheiro que seja para cadeirante. Uma das coisas que eu aprendi. Uma outra coisa que deixa eles assim bem nervosos é quando tem algum deles com uma cadeira motorizada, alguém sempre solta aquela piadinha, uma cadeira elétrica. E aí, cadeira elétrica não é para isso, né, gente? Então, isso é uma das coisas que ela nos ensinou no workshop, que são algumas gafes que nós podemos cometer. Então, quer dizer, de resto, nós temos que entender, porque os problemas de adicção na família de um cego, surdo ou cadeirante não é diferente do nosso. Tá? Não é diferente do nosso mesmo. A gente precisa entender tudo isso. Uma coisa que a gente precisa fazer, nós ainda não fizemos, e eu não acho que vai ser tão fácil fazer, é transformar o site do Amor Exigente numa linguagem universal. Ou seja, uma linguagem que qualquer um que entrar, um cego, surdo, ele vai ter acesso ao site e vai conseguir ter as informações que ele precisa. Hoje, por exemplo, o site do Amor Exigente, aquele carrossel que muda em cima, aquilo é um transtorno para ele, porque você imagina que o programinha entra na tela do computador e lê para ele o que está acontecendo. E aí, então, quando muda aquele carrossel, aquilo é um ruído terrível. Mas uma hora nós vamos conseguir arrumar isso também, isso depende de verba, é um custo alto, eu já conversei na FIAE sobre isso, e isso é impossível de se fazer hoje, por exemplo. Mas nós vamos melhorando. Então, o que acontece? Eu vou dar uma notícia de primeira mão para vocês agora. Né? Eu havia feito uma solicitação de nós termos um link na primeira página do site do Amor Exigente, do Incluaê, com os 12 princípios básicos e os 12 princípios éticos em áudio. Porque o que acontece? Qualquer pessoa, é só clicar naquele link e ela escolhe se ela vai querer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto princípio básico ou então o princípio ético. E quando ele clicar em cima do que ele quer, ele vai ter o áudio do princípio. E olha que maravilha! Nós podemos contemplar com essa atitude, lógico, os cegos, né, nossos cegos, vamos dar material para que eles possam fazer as palestras de uma forma mais completa nos nossos grupos, mas nós podemos também atender as pessoas do Sempre é Tempo. Porque o que acontece? As letras vão ficando pequenininhas, a vista vai ficando embaçada e, às vezes, a gente não consegue ler todo o material por inteiro. Então, a partir do momento que você tem um link com o áudio desses princípios, nós vamos conseguir contemplar o maior número de pessoas. Qualquer um que não queira ler, mas queira fazer uma caminhada ouvindo os princípios do Amor Exigente, vai poder fazer isso. Me parece que vão entrar os 24 princípios com o áudio da Dona Mara. Tá? Eu ainda não vi o final. Deve acontecer na próxima semana. Eu gostaria muito de agradecer para que essa ação seja efetivamente firme e concretizada, a nossa diretora de grupos e o nosso diretor de comunicação. Os dois compraram essa bandeira e eles estão trabalhando muito para viabilizar esse link, aonde nós vamos poder ter a acessibilidade
para muita gente. Porque o que a gente tem que pensar é o seguinte, nós temos dificuldades, né? A pessoa não precisa ser cega, não precisa ser surda, não precisa ser cadeirante, mas a pessoa tem dificuldade de caminhar. Ela precisa de um local acessível. Se tiver um elevador melhor, se tiver uma rampa é mais fácil de subir, não é verdade? Né? Nós vamos ficando com mais idade, mais experiente, a gente vai escutando menos, né? Então, o que acontece? Se você tiver facilidades, ações de amor exigente para que possa ajudar nisso, vai ajudar muita gente, não só aos surdos. E essa parte de áudio, quem não vai tendo que usar óculos, que não vai ficando, não conseguindo enxergar, não consegue acompanhar o texto com delongo, e hoje, em breve, pelo que eu fiquei sabendo, mais uma semana, nós devemos ter esse lançamento no site do Amor Exigente, que vai ser um ícone muito importante para nós, muito importante para que a gente possa dar um passo à frente. E agora, voltando às reuniões presenciais, como tudo vai voltando, nós vamos poder trabalhar um pouco mais com a inclusão. Na verdade, nós não temos que ter medo da inclusão, nós temos que torná-la realidade. Tá? Rosa, tem mais 5 minutos, é isso? O Ederaldo, que é o nosso homem do tempo aí. Ederaldo, ajuda a gente. Tem mais tempo sim, Rogério, fica mais à 5 vontade. minutos, Ederaldo? Oi? Não precisa de muito mais, não. Eu acho que a gente não precisa cansar as pessoas, não. Eu quero que a ideia do Incluaê esteja dada para que as pessoas possam abrir as portas para isso, tá? Eu queria dizer para vocês o seguinte. Essa semana, eu estava lendo o site do Instituto Mara Gabrilli. Ela é uma lutadora por acessibilidade, e ela luta muito por isso. Eu queria só contar para vocês o seguinte, o que eu destaquei aqui, olha. Ela diz o seguinte no site do Instituto, tá? Em todo o Brasil existem pessoas com deficiência, mas nem todas elas conseguem desfrutar dos seus direitos de cidadania. Faltam oportunidades e informações que possibilitem o acesso a serviços essenciais. Olha como uma coisa é grave no Brasil com relação à acessibilidade. Foi por isso que o Instituto Mara Gabrilli criou o projeto Cadê Você? Tá? Nós criamos o Incluaê, olha só, ela criou o Cadê Você? Olha que interessante. Por meio dele, são realizados mutirões para chegar até pessoas com... Só um minutinho, que não dá para receber ligação agora. Por meio dela, são realizados mutirões para chegar até as pessoas com deficiência que vivenciam situações de vulnerabilidade social. O objetivo é garantir para elas acolhimento, escuta, informação, serviços e políticas públicas, a fim de terem saúde, acessibilidade e qualidade de vida de uma forma bem efetiva. Gente, é a cara do amor exigente, não é? Então, veja bem, nós não podemos virar as costas, nós temos um problemão no Brasil, nós temos um número muito grande. Eu tinha pego aqui no Instituto da Mara Gabrilli, baseado no censo de 2000, nós tínhamos no Brasil perto de 27 milhões de pessoas com algum tipo de dificuldade. É muita gente. É muita gente. E saiba, a droga entra nesse lar também. Tá? Entra nesse lar também. Não é fácil. E as dificuldades são enormes. Vocês imaginem só como é que é a vida de um pai ou de uma mãe cega ao ver alguma coisa que está sendo entregue por um motor e ela pode estar simplesmente pagando uma entrega de maconha ou uma entrega de cocaína, sabe Deus o quê. Então, é muito complicado tudo isso, justamente por certas vulnerabilidades. E é muito importante que essas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade
Rogério, seu microfone fechou. Gente, nós precisamos salvar esses lares também. Então, eu hoje, após 5 anos no Amor Exigente, e após o Amor Exigente ter salvado a minha família, eu não me furto em ajudar, porque eu imagino a dificuldade que seja, sabe, para que as pessoas que não estão fortalecidas encarar um filho adolescente, principalmente quando ele usa uma maconha, que é uma droga perturbadora, né? Então, quer dizer que está na porta das escolas. Então, quer dizer, nós precisamos abrir a porta, esticar a mão e acolher. Acolher de forma verdadeira. Você entende? Lembre-se do cafezinho que ele me ensinou. Em vez de eu levar o cafezinho para ele, eu trago ele até o grupo e apresento para que ele possa se confraternizar. Sabe? Foram muitas as experiências que eu aprendi e eu aprendo. Eu digo para vocês que eu aprendo mais do que eles, sabe? Então, eles estão sempre com a gente, na medida do possível. Com essa pandemia, nós tivemos que também inventar algumas situações, né? Dificuldades. Então, por exemplo, teve pessoas de outras regionais, viu, Rosa, que entraram em contato. Rogério, eu tenho uma mãe surda, eu preciso de ajuda. E aí, então, o que acontece? Eu tentava falar com algum voluntário que faz a interpretação de Libras. Você consegue fazer um atendimento online nesse grupo, tal? Então, quer dizer, a gente junta todo esse tipo de situação para que a gente possa realmente fortalecer a todos. Como a dona Mara falou, vamos fazer do Incluaê simples e vamos atender o maior número de pessoas possível. Bom, eu acho que eu não tenho muito mais para falar para vocês, a não ser assim as novas coisas que irão acontecer, mas eu não posso ainda falar sem ter certeza se não acontecer. Na verdade, não depende de mim. Nós vamos lutar com isso. E a Rosa, eu me lembro que a Rosa entrou em contato comigo logo que ela ouviu falar do Incluaê, né? Tanto é que eu tenho a Rosa marcada no meu WhatsApp como Rosa Rio de Janeiro Incluaê, né? Porque ela realmente comprou essa ideia. Ela, o Guilherme lá no Uruguai também, são muitas pessoas que compraram essa ideia e estão fazendo algum tipo de trabalho de inclusão, de forma maravilhosa. Parabéns a todos os voluntários que, de uma forma ou de outra, criaram uma certa acessibilidade para receber os nossos irmãos. Obrigado por me ouvir, eu estou à disposição de qualquer pergunta. Se precisar, eu não sei qual o tempo que tem aí, tá bom, Rosa? Mas minha parte já está falada. Muito obrigado. Gratidão, Rogério, gratidão ao Igor. Eu estou assim, muito emocionada e muito sensibilizada. Eu sonhava com esse dia para que a gente pudesse estar aqui juntos. Quando eu conheci vocês, foi no Soltanier, num dos cursos, eu logo quis falar com vocês porque nós temos no nosso grupo aqui em Niterói uma intérprete de Libras. Ela, na verdade, ela trabalhava numa escola que tinha uma criança que tinha problema de audição, que era surda, então, na sala de aula, ela ficava junto. Com essa questão que nossas políticas públicas, não estou aqui como Amor Exigente para criticar, mas a gente não tem a continuidade, quando eles cortaram o custo, a primeira coisa que eles tiraram foi essa parte. E aí, ela até outro dia estava me dizendo, quando eu perguntei se ela poderia estar aqui conosco, ela disse, Rosa, Libras é uma coisa que a gente tem que estar sempre treinando. É igual quando você estuda uma língua. Se você não treina, você perde a prática. Eu ouvia você e fiquei olhando para o Igor assim, encantada, né? Porque a gente precisa dar às pessoas essa oportunidade desse acesso, né? Então, em torno de 13 anos, mais ou menos, eu sofri um acidente, fiquei 1 ano deitada sem andar. E isso me deu uma experiência de como é a gente depender de outras pessoas, né? Depender para beber água, depender para você trocar uma roupa, depender para você fazer suas necessidades, né? E aquilo me deixou assim muito mexida. Com o tempo, eu fui fazer um tratamento na BBR, lá no Rio. E um dia eu estava muito agoniada, eu fiquei com uma perna mais curta que a outra, e eu tinha que experimentar a palmilha. Eu estava muito agoniada, porque estava demorando muito a minha vez para chegar. E um rapaz perto de mim estava com um pacote assim, segurando, e eu falei, você também está aqui muito tempo esperando?
Ele falou, eu trouxe a minha perna. Aí ele estava com aquele pacote, eu olhei, ele de calça comprida, né, de tênis, ele falou, eu sofri um acidente de moto e perdi uma parte da minha perna. E essa que está aqui é a minha perna boa, então eu preciso consertar ela porque a outra tem um problema no parafuso. E aí eu me senti desse tamaninho, sabe, Rogério? Porque o meu era só uma palmilha de poucos centímetros. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade que não só as coisas podem acontecer com a gente amanhã, como a gente precisa se preparar para ajudar o outro, se a gente, sem depender, claro que as políticas públicas é o essencial para a gente ter a base, mas se a gente não tiver, que a gente possa fazer. Então, quando você veio com esse trabalho do Inclua Eu, falei, gente, é isso que a gente precisa. E as coisas vão vindo. Nós fomos fazer uma palestra, eu e a Sônia lá de Petrópolis, regional de Petrópolis, numa clínica, e tinha um casal de cegos, os dois eram cegos, e o filho, ele estava dentro da sala junto, e ele disse, eu estou aqui em recuperação e gostaria que os meus pais também participassem da minha recuperação. Como a gente também tem no grupo de Sempre é Tempo, eu não estou falando o nome da pessoa, mas uma pessoa também nessa condição. Então, a gente precisa deixar chegar até para a gente aprender como lidar. Quando você diz assim, que a gente pergunte, como eu posso te ajudar? É igual quando a gente está trabalhando com dependente químico. A gente não tem que dar o colchãozinho, o chazinho na mão, como eu posso te ajudar? E aí a gente vai ver dentro dos nossos recursos o que a gente pode estar fazendo, né? Então, assim, nossa sala hoje ficou com mais de 100 pessoas, né? Eu quero agradecer muito a sua presença, muito a presença do Igor, muito a Mirna, que trouxe uma espiritualidade com muita sensibilidade, mas, assim, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? E aí, passando esses 13 anos, há 2 anos com a pandemia, eu me vi novamente tendo que usar muletas. Um dia eu não consegui levantar, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi colocar um assento elevado, foi, de repente, buscar as muletas, as coisas que pudessem me ajudar. E aí eu fui vendo que a acessibilidade é zero em todos os lugares. O meu prédio, para entrar nele, são escadas, ou então uma rampa que você quase que precisa fazer um montanhismo para poder descer, né? E aí você vai vendo que a rua é zero, porque aquelas pedrinhas portuguesas sempre vai ter um buraquinho onde a sua muleta vai se encaixar ali naquele lugar, né? E aí a gente vai vendo assim que, em alguns momentos, a gente pode ter uma dificuldade passageira, mas outras vezes a gente pode não só estar nascendo com aquilo ou chegar naquela situação. E a gente precisa de muita ajuda, de muita conscientização. E o Amor Exigente está aqui se preparando para isso, né? E se fortalecendo. Então, Rogério, eu vou deixar aberto aqui agora para alguém que queira estar fazendo alguma colocação, mas eu queria firmar esse pontinho do que você disse. Caminhos que conhecemos, caminhamos. Caminhos que não conhecemos, aprendemos a caminhar. E é isso que a gente precisa, né? Ter esse acolhimento, essa escuta, essa informação, trazer os serviços, o que é possível ser feito. Eu participo de um grupo, hoje em dia eu falo, já comentei aqui no grupo, né? Eu sou biônica, eu tenho um quadril biônico, eu brinco até com meu neto dizendo que eu sou igual ao super-homem, né? E eu participo de um grupo chamado Biônicos e Biônicas. Mais de 300 pessoas no WhatsApp que ou tiveram que fazer essa cirurgia que eu fiz de artroplastia do quadril, ou que ainda vão fazer. Como é importante a gente ter pessoas que se ajudem, que digam, olha, começa fazendo isso, isso e isso, procura isso, isso e isso, um fisioterapeuta assim, assim, assim. Então, eu estou trazendo para você a minha vivência da minha situação atual e querendo enxergar isso realmente dentro do amor exigente, né? Porque a gente precisa dar apoio às pessoas que estão passando por situações como a gente passou, né? Que salvou a nossa vida. Então, eles também têm o direito de serem salvos, né? Muita gratidão, Rogério, muita gratidão mesmo. Vou deixar aqui com o Ederaldo agora para a gente Você poder sabe, fazer... Rosa? Pois não, pode falar. Rosa, deixa eu te falar uma coisa. Quando você falou das pedras portuguesas, você me lembrou uma coisa.
eu aprendi com eles, com os nossos amigos cegos, que quem passeia com um cachorrinho na calçada tem que levar realmente o saquinho e limpar, porque você não queira saber a dificuldade deles levarem a sujeira do cachorro no calçado ou na bengala para dentro de casa. Então, são coisas tão básicas que a gente pode fazer, que nós vamos ajudar muito. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu estou à disposição, tá? Pode falar. Assim, Rogério, são coisas mínimas que, por exemplo, aqui na minha rua agora, sem assim, parece que o universo adivinhou. Quando eu voltei da pandemia, voltei para ficar aqui em casa para me preparar para a cirurgia, eles colocaram um sinal em frente à minha casa. Então, assim, eu tinha que andar um estirão com muita dor de muleta para atravessar a rua. E o sinal está em frente à minha casa. Eu falei, meu Deus, Senhor, olha que coisa boa. E aí eu olho aquele sinal e vejo. E a pessoa que não enxerga? Ela não sabe quando o sinal está aberto ou está fechado, né? E a pessoa, assim, a gente vai partindo, são outros tipos de acessibilidade que a gente tem que dar para a pessoa. Eu não sei como é que a gente chama, se a gente fala não mesmo, né? Quando tem a questão da estatura, né? Quando a pessoa também tem um problema de um autismo, de uma deficiência, né? Que ela tem dificuldade de absorver. Então, assim, a importância do Amor Exigente, que é um programa assim tão bonito e tão perfeito, que possa chegar a todos, né? Que possa chegar a todos. E a gente vai observando também que as pessoas, quando a gente perde uma coisa, a gente ganha outra, né? Agora estou aqui reaprendendo a andar, mas eu observo que outras coisas minhas elas estão mais aguçadas. Por exemplo, o meu ouvido. Eu acho que eu não escutava bem, agora eu estou escutando muito bem. Deve ser assim, minha filha, já que você está com esse lado aqui mais ou menos, vamos equilibrar esse outro lado, né? Então, que a gente também possa aproveitar as pessoas, assim como os desafios que a gente chama no Amor Exigente, quando entram em recuperação, que são pessoas brilhantes e têm muito para dar, essas pessoas também que chegam com essa dificuldade, né, de ser cego, surdo, cadeirante, né, essa coisa toda, e que eles possam um dia também poder estar fazendo esse trabalho para outras pessoas, né? Então, que a gente consiga, com muita firmeza, e gratidão por você não desistir, porque é um trabalho que é um trabalho sem fim, né? Um trabalho árduo, né? Vou deixar o Ederaldo agora para ajudar a gente. Nós temos mais uns 10 minutos para quem desejar fazer alguma pergunta ao Rogério. Fiquem à vontade, podem abrir o microfone. Oi. Eu não sei se Boa o Igor noite. tem um compromisso, nós já estamos com 50 minutos do Igor. Se qualquer coisa, liberar o Igor, tá? Eu não sei se o Igor tem algum compromisso. Boa Igor, noite. só um minutinho, Helena, só um minutinho. O Igor ainda está aqui com a gente na sala? Tá sim. Tá? Eu não sei se o Igor quer aproveitar também e falar alguma coisa para a gente antes dele sair, mas muita gratidão, Igor, por você estar aqui com a gente. E muita gratidão também à equipe toda, né? Na figura da Gisele, a equipe toda. Obrigado, só tenho a agradecer a vocês. Obrigado, Igor. Coração para você. Gratidão. Obrigado. Posso falar agora? Pronto, pode falar. Pode. Eu achei tão maravilhoso essa ideia, né? De estar incluindo os cegos e os surdos, porque, assim, realmente é horrível você não ouvir. Eu tenho essa parte do lado direito que eu não escuto mais nada. Se alguém for falar alguma coisa, eu tenho que virar, né, para a pessoa estar respondendo. E com o uso da máscara, ficou muito mais difícil eu compreender o que a pessoa está falando. E muitas vezes eu escuto errado e não é aquilo. E outra coisa que eu vejo nas pessoas é assim, a pessoa ela é um deficiente visual. Eu falo eficiente, né? Que eles são mesmo, eles são bons no que fazem. Então, para mim, assim, eles falam assim, que as pessoas chegam logo gritando, e eles dizem, eu não sou surdo, eu sou apenas cego.
né? E se você vai, porque eu trabalho também nas pastorais aqui, então eu estou acostumada. Então, se você vai ajudar alguém, eles falam assim, não, pode deixar, eu vou sozinho, sabe? Então, isso para mim está sendo novidade, está sendo muito bom, muito gratificante, porque é desde agosto que eu comecei a seguir, né, o Amor Exigente. Então, isso para mim é belo, ter essa compreensão com eles, porque a gente acha que só vai entrar na família de quem escuta, né? Então, gratidão, Rogério, ó, de parabéns. Eu sei que é árduo, mas parabéns para você, viu? E fique com Deus. Muito obrigado. Eu sempre falo que eu sou ser humano e às vezes eu desanimo. E sabe, Rosa, um dia eu estava tão desanimado com o Incluaê e você mandou uma moça aí do Rio de Janeiro me ligar que ela perdeu a visão, uma senhora, eu não sei nem se ela está aqui agora, e ela conversando comigo, que perdeu a visão, tudo, mas ela me deu uma injeção de ânimo tão maravilhoso que eu falei, estou pronto para mais um tempo de Incluaê. Mas, gente, é isso aí mesmo. A gente precisa, vocês não queiram saber aqui, passou comentários aqui sobre a live maravilhosa, tudo. Isso me anima para que eu possa continuar esse trabalho que não é fácil. Por muitas vezes é você, a tua mulher e mais os teus voluntários próximos só, porque não é fácil isso daí. Você precisa tocar as pessoas, você entende? Então, muito obrigado pelo seu depoimento. E nós estamos juntos só por hoje, né? Eu sempre falo, é só por hoje. Eu aprendi muito com nossos queridos adictos. Então, só por hoje está tudo ótimo. Espero que esteja melhor também na próxima semana. Mais alguém? Posso falar rapidinho? Rogério? Vamos lá. Rapidinho. Não, eu queria... Você acabou de falar uma coisa aí, né? Que você desanimou, né? Mas você, meu querido, é uma formiguinha no meio de uma multidão, entendeu? Então, não desanime, não, porque a gente está junto. Você não vai consertar o mundo, mas você vai fazer a sua parte, meu querido. Deus lhe abençoe, viu? E abençoe esse garoto que te apoiou aí hoje também, tá? Um abraço. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, viu? Você sabe que eu me lembro, você falando isso, eu me lembro um dia que eu estava com um cadeirante, um adicto, ele perdeu a perna por uso de droga, né? Porque se você for ver os adictos que perderam a perna, eles usaram droga, foram em cima de uma moto e sofreram um acidente. E aí eles acabam perdendo a perna, né? E eu estava com esse adicto e ele estava em plena recuperação, fumava muito crack, porque no farol ele ganha aquele dinheirinho e depois usa em crack, né? E aí ele olhou assim, ele falou assim para mim, Rogério, eu queria tanto descer naquele jardim, eu achei aquele jardim tão lindo. Gente, eu falei, você quer descer? Vamos lá, o caminho não vai ser fácil. E eu ajudei ele num caminho muito terrível, mas eu levei ele até o jardim. Quando eu cheguei lá, sabe o que ele falou para mim? Você pode me deixar sozinho um pouco? Falei, claro. E eu saí de perto, eu deixei ele sozinho naquele jardim que ele estava vislumbrando, né? Chegar. E aí eu virei um pouco as costas, na hora que eu voltei, ele estava querendo subir as escadas com a cadeira de roda. Aí eu falei, por que não me chamou? Ele falou, não, cara, e se você não estiver aqui, eu tenho que me virar. Aí eu falei, o que eu posso fazer para te ajudar? Fica só atrás de mim. E ele subindo as escadas com uma perna e a cadeira e chegou lá. E ele ficou muito agradecido por eu ter ajudado ele a chegar naquele jardim que ele queria ir. Muito obrigado pelo seu incentivo, viu? Gratidão a todos vocês. Mais alguém? A Iraneide. Boa noite, amigos. Rogério, você hoje me incentivou mais ainda. Antes da pandemia, eu estava no Soutanier, vamos dizer assim, quando falaram do Incluaê, né? E
Quando eu voltei para Belém, outro voluntário que estava comigo falou assim, vamos logo nos movimentar, porque qualquer momento pode adentrar pelas nossas portas. Eu não sabia nem falar, agora você veio esclarecer, né? Cegos, surdos e cadeirantes, né? Pode vir uma pessoa deficiente, a gente ainda usou esse termo, mas agora você explicou, está correto, agora a gente vai adequar. E nós nos matriculamos para fazer aquele curso das Libras, né? E, olha, foi uma dificuldade para mim aprender. Eu aprendi uma coisinha só, pequenininha, e depois eu fui treinar lá na frente, que a professora mandava a gente treinar, e foi uma dificuldade tão grande. Mas aí veio a pandemia e nós paramos. Então, eu me motivei agora para voltar, retomar essas aulas, para aprender um pouquinho. E é tão, como a Rosa colocou, né? A gente pode fazer... É tão simples como você colocou também, a gente pode, de alguma forma, ajudar. E eu vi o Igor, né? Eu digo, nossa, é tão legal a gente falar e que o outro possa entender através dos sinais. Eu fiquei motivada, é isso que eu quero dizer, me motivou muito. E também porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã, né? Hoje eu enxergo, eu ando, mas e amanhã? Pode ser que eu tenha uma outra condição. Então, muito obrigada, eu amei tudo que você falou, as dicas que você deu, como é que nós voluntários, temos que nos adequar se nós recebermos nas nossas salas alguém assim, nossos familiares também, muito grata. Muito obrigada também a Mirna pela espiritualidade, tão legal. Estou encantada com tudo que eu ouvi. Que bom. Eu me lembro que eu estava naquele curso do Sotonier e o Miguel, de repente, me viu na frente e falou, Rogério, vem falar do Incluaí aqui. Eu, né? E eu fui lá na frente e falei, e minha mulher tinha levado uma camiseta do Incluaí, aí nós demos para a Dona Mara já vestiu a camiseta, teve tanta coisa boa naquele curso, sabe? Então, quer dizer, nós precisamos ter mais cursos no Sotonier para que a gente possa levar isso, né, essas informações aí. E que um dia a gente tenha também dinheiro para poder colocar Libras nos nossos congressos, porque a qualquer momento pode alguém se matricular nos nossos cursos ou no nosso congresso e precisar disso. Por que não? O congresso passado do Rio de Janeiro tinha, se eu não me engano, 2 surdos lá, que o coordenador, o voluntário que trouxe esses 2 surdos, ele ficou do lado e ele interpretou. Tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, esqueci, nós temos uma página do Incluaí, viu, gente? Incluaí Amor Exigente, está no Facebook, ele está vinculado no meu Facebook. É só vocês entrarem lá e clicarem, porque eu sempre coloco alguma coisa nova nessa página aí, sabe? Então, aquele vídeo que eles colocaram do hino do Amor Exigente, o Luiz Fernando me mandou aquele vídeo, fiquei tão maravilhado, não sabia que estava acontecendo aquilo, e eu coloquei lá na página do Incluaí. Então, Amor Exigente, Incluaí Amor Exigente, tem uma página no Facebook, é só vocês curtirem lá para vocês poderem receber as informações, tá? Muito obrigado, gratidão, viu? Rosa. Agora eu estou quietinha, agora é com o Ideraldo. Se alguém ainda... Acho que o nosso tempo já estourou, não estourou, né? O tempo já, sim, infelizmente. Rogério, alguma consideração final? Depois a gente vai fazer a nossa oração. Vamos pensar na acessibilidade. Nós temos que estar... Acessibilidade não é só um lugar para uma cadeira de roda entrar. Gente, acessibilidade é você tornar mais fácil a chegada de um surdo, de um cadeirante, de um cego, ou então de uma pessoa que tem alguma dificuldade. Sabe, aquela senhorazinha... Agora, depois da pandemia, chegou num dos grupos que eu frequento, uma senhorazinha com uma muleta, e olha, ela deve ter uma idadezinha chegando aí, não sei que idade, mas já bem antecipada, já bem
perto dos 70, e ela chega com a bengalinha dela lá, e ela sobe pelo elevador, ela chega no grupo, ela está lá próximo. Então, nós temos que facilitar. Não se esqueçam, quinto princípio ético, a federação pede para que a gente tenha equidade fraterna com os nossos irmãos, tá bom? Era isso que eu precisava falar para vocês, tá? Apoio de vocês no Incluaê para que essa bandeira possa realmente prosperar dentro do amor exigente. Muito obrigado a todos. Então, antes de eu deixar o Ederaldo finalizar, eu queria te dizer, Rogério, assim, que ficou muito forte para mim essa questão do como eu posso ajudar, né? Porque eu me vejo nessa situação. Quando eu fiquei assim com essa dificuldade, minha família toda queria me super proteger. Então, eu falei, eu preciso fazer, eu posso fazer, eu preciso saber até que ponto eu posso ir. Então, a gente sempre acaba comparando isso aos nossos desafios, né? Deixar com que ele faça. Porque quando a gente deixar o nosso cego, o nosso surdo, o nosso cadeirante, a pessoa com dificuldade para andar, de muleta, como eu ainda estou de muleta, né? Hoje eu resolvi assim, forçar mais um pouquinho, ficar sentada mais tempo aqui para poder estar com vocês, não só escutando, mas quanto mais tempo a gente deixar cada um que está com a sua dificuldade, com a sua deficiência, se fazer presente, é como se a pessoa dissesse assim, eu sou capaz de fazer, eu posso fazer isso, eu posso ir até aqui, né? E buscar ajuda quando necessário. Gente, semana que vem a gente costuma sempre anunciar a nossa próxima domingueira. A domingueira de semana que vem a gente ainda está fazendo os ajustes. Então, vai ser uma domingueira surpresa, tá bom? Agora eu passo para o Ederaldo. Muita gratidão a vocês. Para encerrarmos, nós gostaríamos de convidar a Thelma para levar com a gente a oração da serenidade, por favor. Thelma. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, então? Vamos lá. Eu seguro a minha mão na sua, seguro o meu coração ao seu, para que juntos podamos fazer aquilo que solo não consigo. Conceder-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, sabedoria para distinguir das outras. Força, fé e alegria. Gratidão, boa noite. Obrigada. Boa semana a todos.